Quero compartilhar convosco o livro de Ezequiel 37, por favor, sem perca de tempo. Ezequiel 37, por favor, você que tem a sua Bíblia, glórias a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Louva a Deus pela vida de todos os pregadores, Celso César, Daniel Alves, o Edson Bronson. Deus abençoe também a vida do pregador Jefferson. Deus abençoe meu amigo, companheiro jovem Rafael. Deus abençoe a vossa vida, viu? Trabalhou nesta madrugada na vigília. Deus abençoe os cantores, a tenda de Abraão, minha família. Meu Deus, eu não vivo sem vocês. Glória a Deus! Aleluia. Todos os irmãos, Deus abençoe as vossas vidas. Ezequiel 37, por favor. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Amém. Deus é fiel. Aleluia. Louvado é o nome de Jesus. Versículo 9, que diz assim: e ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Sente dando glória. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra ao coração dos irmãos nesta madrugada sobre a seguinte epígrafe: o agente de Deus no vale. Diga comigo: o agente de Deus no vale. Quando eu olho para o livro de Ezequiel, no capítulo 37, que é um texto conhecido por todos nós, leitores e amantes da Bíblia Sagrada, todos nós sabemos que esse texto se trata de uma revelação dada por Deus ao profeta, revelando o cenário religioso, revelando o cenário espiritual de Israel, que não era bom. Israel estava atravessando um momento caótico, uma crise espiritual. Israel estava enfrentando um declínio espiritual, e Deus revela para o profeta esta crise espiritual. Mas eu não quero me apegar à exegese bíblica do texto, porque Deus colocou no meu coração uma revelação ainda mais forte, que eu gostaria de vos transmitir pela bondade de Deus. Eu creio que se você continuar atento, não perder o passo a passo comigo, você vai ser ainda mais impactado pela presença do Senhor. Quando eu olho para o capítulo 37 de Ezequiel, a Bíblia começa dizendo: veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quando a Bíblia diz que a mão do Senhor levou o profeta a um vale de ossos secos, quando a Bíblia fala a mão do Senhor, a Bíblia está usando um tipo de linguagem, jovem pregador Celso, que nós chamamos de antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? Antropo vem da palavra homem, e morfismo vem da palavra forma. Logo, Deus está se utilizando de uma forma humana para expressar para seres humanos, porque se você analisar biblicamente falando, nós vamos compreender que essa linguagem, ela só é transmitida, ela só é permitida, porque nenhum ser humano vai compreender, vai enaltecer, ele nunca vai conseguir entender Deus na sua totalidade, porque Deus, ele é grande demais, ele é eterno demais, e nenhum ser humano tem a capacidade neste corpo de compreender a grandeza de Deus. É por isso que Deus se utiliza de uma linguagem humana para expressar para seres humanos, para que ele pudesse compreender a mensagem de Deus, a revelação de Deus. Quando nós falamos acerca
acerca de revelação de Deus, logo me lembro de Gênesis capítulo 5 e o capítulo 6, a Bíblia revelando agora talvez os pensamentos mais fortes de Deus na Bíblia, quando a Bíblia revela que a maldade do homem chegou às narinas de Deus, e Deus então manifesta o seu parecer dizendo que ele havia se arrependido de haver feito o homem. E por diversas vezes eu me perguntei o que Deus queria dizer com isto. Como é que pode Deus se expressar desta forma, sendo Ele grande, sendo Ele eterno? Mas não é que Deus se arrepende, Ele usa um tipo de linguagem humana para expressar para seres humanos. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que a linguagem de Deus para expressar tal propósito, ela vai muito além. A Bíblia Sagrada diz no capítulo 8 de Daniel, que Daniel agora ele tem uma revelação de Deus, ele tem a visão do bode e do carneiro, e após a revelação, por a revelação vir da parte de Deus, por a revelação ser de Deus, ele neste corpo, ele nesta natureza, ele não suporta, e a Bíblia diz que no final da revelação, ele perde os sentidos, ele cai por terra, ele cai em terra. E qual é os sentidos do corpo humano, pregador? O primeiro sentido é a visão, o segundo sentido é o olfato, o terceiro sentido é a audição, o quarto sentido é o tato, e o último sentido é o paladar. E a Bíblia está dizendo que Daniel perdeu os sentidos, mas permaneceu em uma coisa: ele permaneceu com a consciência, porque quando Deus se revela para alguém, se manifesta para alguém, é diferente do diabo. O diabo ele rouba a consciência. Pode reparar que quando o diabo toma alguém, possui alguém, essa pessoa acorda, se levanta depois, ele não se lembra de nada do que ocorreu. Mas aqueles que são tomados por Deus é diferente. Ele sabe onde ele está, ele sabe o que ocorreu, porque Deus ele preserva a consciência. Então quando Deus então se revela para alguém, este corpo não aguenta, este corpo não suporta. E a Bíblia vai dizendo que o profeta Ezequiel, ele foi levado pela mão do Senhor para o vale de ossos secos. E quando a Bíblia diz que a mão do Senhor levou o profeta para o vale de ossos secos, a Bíblia está dizendo que foi o agir do Senhor, foi os propósitos do Senhor, foi a revelação do Senhor, foi a vontade do Senhor que levou o profeta para o meio do vale. Eu vejo neste vale, eu vejo nesta revelação no capítulo 37 de Ezequiel, pelo menos 3 pontos, os 3 estágios do vale. Primeiro, a decepção do vale. Segundo, a restauração do vale. E por último, a exaltação do vale. Estamos no primeiro estágio do vale, e o profeta está agora no meio do vale, colocado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que agora ele contempla, Jefferson, ossos. E quando a Bíblia fala acerca de ossos, eu me recordo de Jó de número 1 e de número 2. A Bíblia diz que Satanás vinha de rodear a terra, e Deus pergunta para ele de onde é que ele vinha, e ele manifesta que ele vinha de rodear a terra. E Deus olha para o Satanás e pergunta: você tem visto lá o meu servo Jó, que é temente, íntegro perante a minha face? E Satanás manifesta o seu parecer dizendo: ele é fiel porque ele tem patrimônio, ele é fiel porque ele tem saúde, ele é fiel porque ele tem saúde, mas tira a sua saúde, tira a sua família, tira o seu patrimônio, para ver se ele não blasfema diante de ti. E a Bíblia diz que agora Deus permite com que Satanás tire o patrimônio de Jó, tire a família de Jó, tire a saúde de Jó, mas nos ossos de Jó, a Bíblia diz que Deus não permite, Daniel Alves, Satanás tocar nos ossos de Jó. Por quê, pregador? Porque ossos na Bíblia Sagrada representa a vida espiritual do crente. Ossos na Bíblia Sagrada representa a minha vida e a sua vida. E quando Deus leva o profeta Ezequiel para o meio do vale, Deus leva ele, Celso, para contemplar vidas espirituais. Segura, porque esta é forte. A Bíblia está dizendo que o verdadeiro profeta, Jefferson, ele enxerga almas, ele enxerga vidas. Mas hoje o negócio está diferente. Os profetas de hoje em dia só querem ver uma boa Ferrari, só querem ver roupas de marca, sapato alemão, sapato italiano.
fulana, só querem ver a noiva mais bela, a mais bonitinha, só querem ver a casa própria. Não é pecado, isso não faz mal, mas o nosso foco não é só coisa terrena, é coisas espirituais. E eu quero afirmar que a maior graça depois da nossa salvação é a salvação do teu próximo. Passa a enxergar almas, enxergue almas. O verdadeiro profeta de Deus, ele contempla almas. O foco é almas. O reino é preciso almas. E Deus quer encher, e Deus quer povoar o céu com almas. Deixa eu ver se tem verdadeiros profetas nesta madrugada que vai contemplar almas, que vai enxergar almas. Deus quer te usar para ganhar almas. Olha para quem está do seu lado e diga: Deus quer te usar para ganhar almas. Teu foco tem que ser almas. Teu foco tem que ser almas. Só quem tem um foco, só quem tem almas como foco, levante a mão direita, levante a mão esquerda, e já pode fazer barulho, e já pode dar glória. Só quem enxerga almas, levante a mão, levante a mão, levante a mão, e dá um brado de glória. A Bíblia Sagrada diz que o profeta, ele foi levado com um propósito para o meio do vale, para enxergar ossos. Quando eu falo a respeito disto, eu me lembro de um grande avivalista, Charles Finney, um grande avivalista que não se converteu numa igreja linda como esta. A sua autobiografia diz que ele se converteu a Deus dentro de uma mata fechada, e após muitos dias, após ele buscar a presença do Espírito Santo, ele relata na sua autobiografia que ele sentiu um forte vento batendo no seu corpo de um lado para o outro, e ele não sabia se ele estava sambando ou se ele estava ali caindo ao chão, ou se ele estava como um ébrio. E quando eu vejo isto, eu percebo que após Charles Finney receber a presença do Espírito Santo, ser selado pelo Espírito Santo, ele saiu pela América Latina, Celso, para pregar o Evangelho. Ele pregou para a sua nação, ele pregou para os Estados Unidos e chegou a ganhar. Ele ganhou a sua nação inteira. Sabe o que eu entendo aqui, queridos? É que Deus não enche um profeta, ele não enche um profeta, ele não enche alguém cheio do Espírito Santo para competir. Ele não coloca o Espírito Santo na vida de alguém para ele ter agenda mais cheia. Deus não coloca o Espírito Santo na vida de alguém para ele ser o melhor pregador, para ele ser o melhor pastor, para ele ser o melhor cantor. Deus só entupe crente do Espírito Santo para levar a paz, para levar o milagre, para levar o batismo, para levar a alegria, para levar a vitória, para levar o nome de Jesus Cristo. Deixa eu ver quem vai levar a paz, deixa eu ver quem vai levar milagre, deixa eu ver quem vai levar o nome de Jesus, deixa eu ver quem vai levar a palavra. Só quem vai levar a palavra, levante a mão, que eu quero profetizar. Quem quer receber, continue com a mão levantada. Quem não quer, abaixa a tua mão. Deus, aonde houver alguém com a mão levantada, com os olhos fechados, que é um profeta, que o Senhor tem um propósito com ele no vale, que o Senhor já encheu ele do Espírito Santo, faz ele entender que o foco dele é a alma, faz ele entender que o Senhor só encheu ele do Espírito Santo para levar paz, para levar vida para quem está nas drogas, na prostituição, para quem está canceroso no hospital. Senhor, usa ele na terra. Deus vai levantar pessoas nesta madrugada. Deus está te levantando, pregador. Deus está te levantando, cantor. Deus vai te sacudir. Quem acredita, pega. Levante a mão, só os adoradores. Levante a mão e dá um brado de glória. Amando que basturianda masteira macheia. A Bíblia diz que o profeta Ezequiel, ele está no meio do vale, e no meio do vale ele passa a enxergar, jovem Robson Wilson, ele enxerga ossos, não osso. A palavra está no plural. Ele não viu osso, ele viu ossos. E a Bíblia vai mais longe, porque ele diz que era um número ossos.
era grande a quantidade de ossos, era inúmeros a quantidade de ossos. E quando a Bíblia fala a respeito de número, a Bíblia está falando de matemática, porque é a matemática que subtrai e é a matemática que diminui. E quando falamos de matemática, nós percebemos que Ezequiel foi colocado no único lugar aonde era provável, onde era possível só os ossos aumentarem. E quando a Bíblia fala a respeito de matemática, ela está falando de quantidade, porque é a matemática que fala de quantidade. Então Deus leva o profeta Ezequiel para o meio do deserto, ou melhor dizendo, para o meio do vale, para ele contemplar não uma alma, não uma pessoa, mas uma grande nação. Sabe o que eu vejo aqui? É que nos nossos dias tem muitas pessoas saindo no tapa para ver se prega, querendo brigar com o outro, puxar o tapete do outro para ficar no lugar dele. Enquanto isso, Deus tem uma nação para você ganhar, Deus tem milhões de almas para você pregar, e você não enxerga. Deus quer te usar, Deus quer te usar. Levante a mão, levante a mão. Deus quer te usar, Deus quer te usar, Deus quer te usar na terra. Levante a mão, só quem quer ser usado por Deus, só quem quer ser usado por Deus, levante a mão. Deus vai começar a te usar, crente. Deus vai começar a te usar. Levante a mão que eu quero profetizar. Deus, aonde eu quero uma mão levantada, sacode ele, renova ele, levanta ele. Isso é verdade. Dá um sinal aqui, aonde houver alguém adorando, glorificando, pega! Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem glória faz barulho. Deus tem uma nação para você ganhar. Deus tem milhões de vidas para você pregar. Pregar não vai ser mais problema, Jefferson. Todo mundo vai pregar. Tem almas à vontade para você pregar. E a Bíblia diz que agora o profeta ele vê a quantidade de ossos, porque ossos, quando falamos de ossos, estamos falando de coisa feia, estamos falando de desonra, estamos falando de desesperança. E a Bíblia, pela Bíblia eu posso avaliar, eu posso crer que o profeta, quando contempla as caveiras no meio do vale, ele para, ele fica paralisado, ele fica com medo, ele fica sem movimento, ele fica sem saber o que fazer. Pregador, isso é maluquice. Não é, está na Bíblia. O versículo 2 do capítulo 37, a Bíblia diz que veio a mão do Senhor e o levou de um lado para o outro. Por quê, pregador? Porque quando Ezequiel estava olhando para a caveira, ele se assustou. Se assusta quem olha para a caveira. A Bíblia diz que quando Saulo de Tarso se rendeu aos pés de Cristo, Jesus deu uma ordem para o discípulo Ananias, disse: vai orar pelo aquele homem. E Ananias olha para Jesus em oração e diz: Senhor, ele é caveira, ele é Saulo de Tarso, ele é matador, ele é assassino. Mas Jesus olha para ele e diz assim: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Ananias olhou para a caveira. Profeta que olha para a caveira, ele se assusta. É drogado, é mulher leviana, esse é perigoso, esse é bandido, esse é terrível. O profeta não pode olhar para a caveira, porque se ele olhar, ele para, ele fica paralisado. Mas é aí que entra a mão do Senhor. Nenhum profeta vai para o vale por vontade própria, nenhum profeta vai para o vale porque é graduado em teologia, nenhum profeta vai para o vale porque é bem afinado a tua voz. Ele só vai para o vale se Deus tiver propósito na vida dele. E a Bíblia diz que o profeta agora, eu posso crer, eu posso conjecturar que ele fica paralisado, porque ele olhou para a caveira. Mas veio a mão do Senhor e colocou e levou o profeta de um lado para o outro. E veio a mão do Senhor e o levou de um lado para o outro. Sabe o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto você está parando, que enquanto você está tendo medo de caveira, que enquanto você está paralisado por causa de caveira, Deus está com a tua mão estendida por trás da tua vida, por trás do teu ministério, por trás da tua igreja, colocando a tua vida em movimento. Você não entendeu? Eu estou dizendo que o ministério que estava parado vai andar. Eu estou
dizendo que a porta que estava fechada vai abrir. Eu estou dizendo que aquele que estava com enfermidade vai ser curado. Só quem acredita, deixa eu ver. Só quem acredita, deixa